Muito boa tarde, pessoal. É um privilégio para mim estar aqui em Joinville, na Ecogestão, podendo estar falando para um público tão qualificado aqui do empresariado de Joinville, de Santa Catarina. Agradecer o convite do Alonso e a confiança para poder falar de um tema tão relevante. E para mim é um privilégio poder estar aqui representando a Porto Belo, uma empresa catarinense, fundada em Tijucas há 45 anos, né? Esse mês nós fizemos 45 anos de existência, e contar um pouco da nossa fórmula, do como nós fazemos para gerar valor através de marca e através da experiência dos nossos canais. Então, um pouquinho de contextos para vocês, né? Para Porto Belo, a arquitetura reflete e transforma o mundo. Está na nossa essência isso, desde sempre. Mas essência é aquilo que permanece enquanto tudo muda. O próprio tema da nossa palestra hoje, né, como manter uma marca relevante no mundo em transformação, fala muito sobre isso, né? E nós acreditamos que a nossa essência é o que nos mantém tão atualizado, então, enquanto tudo que está lá fora muda. O nosso propósito como marca é viver design, transformar ambientes e emocionar pessoas. É para isso que nós existimos. E desde a fundação da Porto Belo, essa foi uma escolha, uma estratégia da empresa. Apesar de sermos uma empresa que fabrica revestimentos cerâmicos, a nossa escolha desde sempre foi ser uma empresa de inovação e de design e que está a serviço de um propósito maior, que é a evolução da arquitetura no Brasil e no mundo. E a gente faz isso de forma legítima. E aí, para contar para vocês um pouco do como a gente faz o nosso branding, além dos 4 P's tradicionais de marketing, né, que todos nós já conhecemos, a gente usa muito essa estratégia dos 4 C's. E os nossos 4 C's são conteúdo, curadoria, colaboração e comunidade. A soma desses 4 elementos é o que faz a estratégia de branding e a relevância da marca Porto Belo. Então vamos lá. Conteúdo. A Porto Belo, desde sempre, teve esse propósito de evoluir a arquitetura no Brasil. E a gente gera muito conteúdo para que a gente seja, que a marca seja um ponto de referência para os profissionais que têm interesse nesses temas, se atualize e consiga entender o que está acontecendo no mundo da arquitetura e do design através do nosso olhar. E a gente gera muitos conteúdos. O principal deles, eu acho que sem dúvida, é o ArcTrends. Não sei quantos de vocês conhecem, nós temos um portal de conteúdo chamado ArcTrends, que é um repositório de fotos gerado por uma comunidade de arquitetos do mundo inteiro, onde eles sobem os seus materiais, fazem um upload das fotos dos seus projetos usando o produto Porto Belo. Então, essa visão de comunidade, de construção coletiva, ela é parte do nosso DNA. E o ArcTrends é um exemplo disso, né? Hoje, nós temos mais de 230 mil acessos na nossa plataforma mensal. Praticamente 70%, 80% delas são orgânicas, porque são os próprios profissionais de arquitetura que têm muito interesse em subir seus projetos, mostrar o que eles fizeram, e para nós, como marca, ele é a materialização do nosso propósito, porque apesar de nós criarmos os produtos, o nosso produto é meio. Ele só ganha vida na medida que um arquiteto faz um projeto e esse projeto é instalado na casa de um cliente. Então é ali que a proposta de valor da marca se materializa. Então é bem importante a parte de conteúdo, a gente leva bem a sério o tema, são investimentos importantes que a gente faz para manter a relevância da marca nessa dimensão. Curadoria. Eu acho que essa também é um ponto-chave da nossa marca. O que a gente escolhe falar para os nossos clientes no conteúdo, o que a gente escolhe para os nossos vender para os nossos clientes nas nossas lojas. O cliente que busca uma loja da Porto Belo Shop espera que tudo que tenha dentro da loja tenha um olhar de curadoria da marca. Isso traz muita confiança para o consumidor saber que o que está dentro de uma loja foi curado por nós. E a nossa curadoria, ela vai além desses produtos. Nós geramos todos os anos um trend book, onde a gente produz um conteúdo de alta qualidade e relevância para poder oferecer à comunidade de arquitetura e design um guia do que vai acontecer no ano vigente, na perspectiva da dimensão da cultura, da arte, da inovação e do design. Bem importante. E a gente produz muitos relatórios de todos os eventos que a gente faz parte no mundo inteiro. Um dos mais importantes é o Salão do Móvel de Milão. Aqui também um pouco das linhas de produtos, onde a gente faz curadoria, né? Muitas das marcas aqui de Santa Catarina, né? Docol, que é um grande parceiro nosso, a Mozart,
a Finiture e a Mutina, que é uma empresa italiana. Então, mesmo para o olhar do produto que é revendido dentro da nossa loja, existe uma curadoria, um trabalho em conjunto feito com os parceiros para que a gente garanta uma experiência alinhada com a estratégia da marca. Colaboração. Eu acho que essa também, junto com comunidade, acredito que é a grande fortaleza da Portobello, que é a colaboração para criar produtos, para criar experiências e para trazer novas perspectivas para o nosso negócio. Esse é um pouco do rol, né, de artistas e pessoas e personalidades que ao longo dos anos vem colaborando com a Portobello para criar um universo mais belo da arquitetura e do design. Vai desde grandes nomes da arquitetura como Rui Otaki, Paulo Mendes da Rocha, mais recentemente Isai Weinfeld, o arquiteto brasileiro mais importante vivo hoje, mas também passa pelo Jader Almeida, passa por um artista como Vicky Muniz, passa por um cozinheiro como Alex Atala. Então, esse diálogo com várias dimensões da arte, da cultura, da comunicação é o que, somados, faz a relevância da nossa marca. E aí nós temos a linha do Alex Atala, que desenhou uma linha com a gente, o Oscar Metsavá, que é o dono e o diretor criativo da Osklen, a marca de roupas, que também tem 2 linhas de muito sucesso, co-criadas junto com a gente. E o Marcelo Rosenbaum, que também é um arquiteto e ajudou a co-criar um produto muito importante para nós, que é esse cobogó chamado Mundaú. Ele é feito a partir de um projeto social que a Portobello tem junto com o governo de Alagoas, onde nós recolhemos as cascas do marisco que tem na lagoa local, e ela é a matéria-prima para fazer produtos. O primeiro produto que nós desenvolvemos foi esse cobogó Mundaú, que é um produto que nos traz muito orgulho e, além de tudo, ganhou o maior prêmio de design do mundo, que é o IFA Award Design. Então, é assim que nós acreditamos, inclusive, a forma de fazer colaboração e a forma de fazer. A gente incentivou a comunidade dos catadores. Os catadores, esses produtos, eles são produzidos na comunidade local. Então, nós aportamos a nosso know-how industrial para ajudar a comunidade local a desenvolver uma linha de produção para criar um cobogó, e depois desse cobogó foram criados 2 revestimentos cerâmicos, e hoje a gente tem uma linha de produtos feitos a partir da matéria-prima do sururu, que é o marisco da lagoa Mundaú, lá em Alagoas. Então, a Patrícia, da Doma Arquitetura, que eu acho que é a influencer mais famosa de arquitetura aqui no Brasil, também criou uma linha super best-seller junto com a gente, que se chama Domateca, e assim por diante. Então, esse diálogo que a gente estabelece com os diversos criativos faz com que a marca vá ganhando relevância, puxando novos públicos, né? Porque essa é uma forma e uma estratégia muito interessante da marca de se apropriar de novos nichos de mercado, de novos consumidores. É trazer para o diálogo pessoas inusitadas, como o Alex, como a Patrícia, como o próprio Vicky Muniz, né? Que é um artista, né? Que um artista muito importante brasileiro também, e que tem grande relevância e está co-criando uma linha que ainda não foi lançada, vai ser lançado só na Revestir do ano que vem, mas a gente já vem trabalhando com ele há bastante tempo no projeto. E eu acho que a grande cereja do bolo da nossa colaboração é o que a gente chama de coletivo criativo. O coletivo criativo é uma iniciativa da Portobello que tem 6 anos, onde nós levamos um grupo de arquitetos brasileiros junto com os profissionais de design e arquitetura da Portobello para algum lugar do mundo para estudar arte, cultura e comportamento. E a partir dessa imersão nesses locais, a gente cocria com esses arquitetos uma linha de produtos, e que normalmente foi um grande sucesso. Então eu queria apresentar para vocês o lançamento desse ano, que é um produto chamado Katari, que foi fruto do coletivo criativo de Doha. Pode passar o vídeo para mim, por favor? Primeira parada em Doha, tradição.
Hoje aqui no Catar a gente está visitando Desert Rose, que é um projeto do Jean Nouvel. Estamos aqui em Mushera. Porque tudo foi feito à mão. Começando com uma visita pelo Education City, que é uma espécie de cidade universitária. A obra é desenhada pelo Henk Koolhaas, que é um arquiteto holandês. Estamos começando o quarto e último dia do Coletivo Criativo Doha. Desenvolver esse produto vai ser, sem dúvida, uma experiência incrível. Então esse é o ápice da nossa inovação, a forma como nós encontramos de colaborar. Esse é o produto, fisicamente, se chama Katari, a gente lançou na Revestir desse ano. Então essas são as formas que a Portobello encontra para se manter relevante, para se manter uma marca forte, construindo conteúdo, construindo curadoria, construindo essa coletividade. Aqui são produtos de outros coletivos criativos, o Dansk, que foi quando a gente foi para a Dinamarca, a Mesa Arpa, quando a gente foi para a Islândia. E essa nossa comunidade, né? Uma forma de se relacionar com o mundo e com pertencimento. Então, como eu falei no início, o nosso propósito como marca sempre foi a evolução do design e da arquitetura no Brasil. E a gente conseguiu construir uma comunidade a partir desse propósito em comum, sejam com arquitetos, sejam com cozinheiros, sejam com pessoas que admiram ou têm interesse sobre a arquitetura, e todas essas pessoas são convidadas a co-criar com as gente. E a gente faz muito isso. Para vocês terem ideia, a gente tem um programa de visitas semanais à nossa fábrica aqui em Tijuca, para arquitetos do Brasil inteiro, que se chama Portobello Experience, o nome do programa. Nós recebemos 40 arquitetos por semana. São 160 arquitetos por mês, quase 2.000 arquitetos por ano, que vêm aqui conhecer a nossa fábrica, fazem uma oficina criativa com a gente e nos ajudam com seus feedbacks a melhorar nossos produtos. Isso é a essência de uma comunidade. Estabelecer um diálogo que seja de mão dupla, de via dupla. É nós entregarmos o que a gente entende, a nossa perspectiva sobre o mundo, e receber a perspectiva que todas essas pessoas têm sobre os nossos temas. E isso funciona muito. E a forma como a gente encontra de fazer a disseminação dessa mensagem, além do Design Experience, são as próprias nossas lojas físicas. E aí eu queria entrar muito na relevância da experiência da loja física como estratégia de agregação de valor. Até agora eu falei na construção da marca. Agora eu quero falar da construção da marca, mais a experiência que a gente entrega no canal. Porque a soma dessas duas dimensões é o que faz a Portobello ser a marca que é. E a Portobello Shop, não sei se todos conhecem, quem não conhece, convido a conhecer. Temos uma loja, inclusive, aqui em Joinville, temos lojas em Florianópolis, em Balneário Camboriú, em Blumenau, temos muitas, são 160 lojas hoje no Brasil, são 30 lojas próprias, 130 franquias. Nós somos a maior rede de revestimentos cerâmicos especializada do Brasil, e a gente tenta, nas nossas lojas, promover uma experiência única para os nossos clientes, através de todo aquele material que a gente viu no branding, mas na loja. E aí, a grande pergunta é, como fazer isso, né? Eu acho que muitos de vocês devem estar se pensando, pô, a Portobello é uma indústria de Tijucas, quem passa aqui na BR vê a nossa fábrica, né? Como fazer uma indústria
ter um diálogo tão relevante com o consumidor final e lá no varejo. E essa foi, de fato, uma escolha estratégica nossa. Deixar de ser uma indústria que tinha o varejo como um canal de vendas e ser uma varejista com uma cadeia integrada industrial para trás. E a forma como a gente escolheu fazer isso foi centrado nos clientes e orientado por dados. Esse é um mantra interno que a gente tem dentro da organização já há 3 anos, quando a gente iniciou essa jornada de transformação. Uma transformação em 3 dimensões do nosso negócio: cultural, operacional e de negócio. Na cultura, nós precisávamos ressignificar a cultura vencedora de uma indústria que queria dar um passo adicional e começar a ser uma varejista, tendo o cliente final como protagonista do seu negócio. E a gente foi fazer isso diuturnamente, a gente vem transformando a cultura da empresa. E eu acho que muitos de vocês têm essa experiência. A cultura é uma coisa que se move muito lentamente numa empresa. São 2 passos para frente, 1 passo para trás, mais 1 passo para frente. É assim que uma cultura de uma organização se move. Mas nós estávamos muito imbuídos do propósito de fato, colocar o cliente no centro do nosso negócio e, a partir dessa proposta de valor, ter uma entrega como marca única. E essa transformação da cultura, ela veio para a operação e veio para o nosso negócio. Então a gente tivemos que, ao longo dos últimos 3 anos aí de transformação, ressignificar toda a nossa cadeia de negócios, porque como éramos um canal de vendas da indústria, todas as dimensões do nosso negócio elas haviam sido desenhadas de dentro para fora. É assim que normalmente uma indústria desenha processos, procedimentos, estratégias. E na medida que a gente escolhe colocar o cliente no centro do negócio, a gente tem uma inversão de 180 graus na perspectiva, é uma perspectiva de fora para dentro. E a gente foi reconstruindo processo a processo da organização para que, de fato, não só na estratégia, mas na execução, no dia a dia e na operação, nós pudéssemos colocar o cliente no centro da nossa estratégia. E essa jornada que iniciamos há 3 anos atrás já nos levou a lugares bem interessantes. Aqui trago para vocês, nós somos uma empresa SA de capital aberto, então nossos números eles são próximos aonde isso nos levou. Nós em 3 anos multiplicamos por 3 o faturamento da empresa de varejo, expandimos 11 pontos percentuais a margem bruta e multiplicamos por 10 o EBITDA nesse período. Então, uma estratégia de cliente no centro, de fato, ela faz muita diferença para uma marca, faz muita diferença para um negócio. Esse é o ranking da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, que sai todo ano sobre varejistas, as 300 maiores varejistas do Brasil. A Porto Belo Shop, que é uma rede especializada de revestimento cerâmico, já é a 5ª maior rede de materiais de construção do Brasil. Isso segundo o ranking da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. Então, toda essa jornada nos levou a uma transformação muito grande. Nós estamos entre as 120 maiores empresas de varejo do Brasil, de todos os segmentos, incluindo supermercados, atacadistas e tudo mais. Então, aqui eu acho que, já finalizando o meu recado, mas ainda tenho o para onde vamos, né? Aqui é onde nós já chegamos, mas para onde a gente está indo como marca, o investimento em marca, o investimento em cliente, sim, ele dá resultado e ele é capaz de transformar uma indústria muito vencedora numa varejista muito vencedora. E é o caso da rede Porto Belo Shop, que é um case de negócio. E eu acho que para onde estamos indo, do ponto de vista da construção da marca, uma das coisas mais importantes que a gente vai fazer agora em 2025 é a inauguração da nossa flagship, a nova flagship store na Gabriel Monteiro da Silva, em São Paulo. Então nós convidamos o Isai Weinfeld, que é o arquiteto mais importante vivo brasileiro, repito isso, para construir uma nova loja, uma flagship, uma nova experiência de compra. Vai ser uma loja de 1.800 metros quadrados na Gabriel Monteiro da Silva, em São Paulo. Então essa vai ser a grande e a maior manifestação da marca no próximo ciclo, e a gente entende que isso vai marcar mais uma era da evolução do negócio Porto Belo Shop. E o último passo importante que a gente tem feito é: somos uma empresa de Santa Catarina, de Tijucas, mas que tínhamos uma ambição muito grande de ir para o mundo, de transformar a nossa marca global. A Porto Belo já exporta para mais de 25 países há muitos anos, mas nós decidimos no ano passado inaugurar uma fábrica nos Estados Unidos, com a ambição de construir uma marca que não seja só brasileira, mas que seja uma marca relevante de arquitetura e design no mundo todo. Eu queria finalizar mostrando um pouco
do legado e da realização desse sonho que foi construir e inaugurar uma fábrica nos Estados Unidos. Pode passar o vídeo para mim, por favor? Core innovation design. The factory you're going to see here is not going to decrease the exploitation of Roosevelt. It will increase. What we do there, we're not going to do here. It's very complementary technologies, very different mind. This is a factory to produce the typical American products. About expansion, but it's also about being more places, having more diversity in our company to improve our capabilities of innovating, of creating new things. Very proud of this. We feel welcome in Tennessee, we feel welcome in Putnam County, we feel welcome here in Baxter. It's a company that already has 200 employees, most of them coming from here. That's something that we made sure, right? That we are building this community. So we talk about strategies, brands, and things like that. But the number one thing is the people, is the team. And we have a fantastic team, which I thank you very much. I know how important that was for him and how important that was for Portugal. Well, it's great to arrive now here. He's 95 and the factory is here then. It's here. Bom, pessoal, essa é a contribuição que eu tenho para dar. Eu acho que esse painel é muito relevante. A gente abriu o diálogo sobre o futuro do branding, o futuro das marcas e a relevância. Eu acho que, para finalizar o meu recado, no último minutinho que eu tenho aqui, é que a nossa marca ela é construída com muita coerência e consistência. Coerência entre o que a gente pensa, o que a gente fala e como a marca age, e coerência de todo dia. A consistência de todo dia está lá na execução, fazendo e entregando uma experiência memorável para os nossos clientes. Era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Espero que aproveitem o evento. Obrigado, gente. Muito obrigada ao Romael. Depois ele volta então para a nossa sessão de perguntas e respostas. Na sequência, nós vamos ouvir ele, que é um experiente executivo com mais de 40 anos de experiência nas áreas de marketing, inovação e ambientes digitais em empresas públicas, nacionais e multinacionais. É advisor, investidor, palestrante, mestre em comportamento de consumo e sócio na Startse. Vamos ouvir então Romeu Buzzarello. Alô, opa, olá pessoal, boa tarde. Desculpe-me eu quebrar o protocolo, eu sou um professor, todo professor não consegue falar do palco, ele tem que falar olhando para os alunos, é uma característica minha. Só faltou uma coisa muito importante na minha apresentação. Eu sou catarinense, tenho o maior orgulho do nosso estado, mas resido em São Paulo há 36 anos.
mas Santa Catarina nunca saiu de mim. E eu fico muito feliz porque Santa Catarina, cada ano que passa, está ganhando mais protagonismo no cenário nacional, por todas as suas frentes de inovação, pelo espírito empreendedor e por todas essas empresas que promovem o desenvolvimento de Santa Catarina. Eu sou filho de um colono, de uma família de colonos, sou de uma cidade chamada Rio dos Cedros, que de Joinville, aqui é Joinville, Jaraguá, Pomerode, você cai em Rio dos Cedros, que está se tornando uma cidade com uma marca interessante, porque passou a ser uma cidade de atração de turismo de luxo, né? Muita gente investindo em empreendimentos imobiliários na cidade. Então, esse é o nosso estado. Muito bem, vamos falar sobre o futuro do branding. Vendas é o custo que uma empresa tem para não ter uma marca. Interessante, né? O que essas 6 marcas brasileiras têm em comum? São 6 marcas brasileiras que vêm passando por transformações. O que elas têm em comum? Olha que interessante. A Droga Raia falou o seguinte: eu não sou mais droga, eu sou só Raia. O Banco Inter falou: não sou mais banco. Não sei o que você. Adquiri 10, 12 empresas, eu sou Inter, mas não sou mais banco. A Redecard falou o seguinte: eu não sou mais Redecard. Onde é que está o card? Não existe mais card. Eu sou uma empresa de meios de pagamento, mas não sou mais uma credenciadora. O Nubank falou o seguinte: eu não sou mais bank, eu sou somente Nu. A Dexco falou o seguinte, que é a antiga Duratex, falou: eu não sou mais uma empresa de revestimentos, eu sou uma plataforma, um ecossistema de decoração de interiores. E a Porto Seguro falou o seguinte: eu não sou mais uma seguradora. Compraram 12 empresas, eu sou somente Porto. O que eu vou ser nos próximos anos? Não sei. A última coisa que eu sei é que eu serei uma empresa de seguros. Muito bem. O que é branding? Branding não é uma mudança de marca. É o marco de uma mudança. O que vai acontecer no futuro do branding com todas as empresas? Um supermercado não será mais supermercado, uma farmácia não será mais uma farmácia, né? E a gente vê algumas empresas que ficaram pelo caminho porque não souberam interpretar essas mudanças. Por que a Editora Abril quebrou? A Editora Abril foi uma empresa que fez parte de todos nós ao longo das nossas vidas. A Editora Abril quebrou porque ela tinha cabeça de gráfica. Ela não tinha cabeça de plataforma. E ela ficou com cabeça de editora, com cabeça de gráfica. Editora Abril, gráfica Abril. Só que o mundo mudou. E ela tinha as melhores plataformas na mão, Playboy, Veja, Exame, Revista Cláudia. Mas ela não conseguiu avançar. Quem que ficou pelo caminho? Os executivos que lá trabalhavam, porque tinham cabeça de gráfica e eles não conseguiram fazer essa mudança que essas empresas estão promovendo, né? Isso aqui não quer dizer nada. O Itaú investiu milhões de comunicação para recentemente mudar a marca. O que mudou na minha vida na segunda-feira? Nada. Mesma experiência que eu tinha na sexta-feira, continuou na segunda-feira, né? Isso aqui é rever o branding da marca, né? Rever o logotipo da marca. Isso nunca representa nada. Isso sim, isso representa muita coisa. Isso aqui é uma mudança substancial de negócios. E nessas empresas eu converso com 4 delas com muita recorrência. O maior problema que eles estão enfrentando é que executivos estão ficando pelo caminho porque eles não conseguiram mudar a cabeça. Então, o indivíduo entende de seguro, ele não conseguiu mudar para uma cabeça de plataforma. A Droga Raia falou: não sou mais droga, eu sou somente Raia. Porque se eu tiver a cabeça de drogaria, a hora que eles chegarem em Pomerode, cidade de 20 mil habitantes, bateu no teto, não tem mais para onde crescer, parou, vai parar, porque eles têm cabeça de farmácia. Esse é o ecossistema da Droga Raia. Essas são as empresas que estão anexadas à Droga Raia. Tiraram droga, agora montaram RD Saúde e somos uma empresa, um hub de saúde. Onde é que eles venceram o jogo? No regulatório. Olha como isso é importante. Eles conseguiram provar para o governo que 75% das pessoas que vão num pronto atendimento do SUS, da saúde privada, poderiam resolver o seu problema numa farmácia. Então a farmácia vai se ressignificar nos próximos anos. Nos próximos anos, que eu falo nos próximos 3 ou 4 anos. Agora vem comigo. Vocês estão vendo aqui, ó, hoje, 27 de junho, às 13h18. O Pão de Açúcar vale na bolsa 1.450 bilhões. E a Droga Raia vale 45 bilhões, 30 vezes mais. Turma, não é possível que farmácia valha 30 vezes mais do que supermercado.
Se a gente fizer uma vaquinha aqui, todo mundo, a gente compra o Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar não vale nada, nada. 1,5 bilhão, que é o valor do Pão de Açúcar, é insignificante. Por quê? O Pão de Açúcar mantém a cabeça de margem. Compra leite moça por 5 e vende por 8,50. Por que a Drogasil está valendo 45 bilhões? Porque a avaliação de uma empresa hoje é simplesmente o número de hoje multiplicado por uma narrativa do amanhã. A drogaria falou: não sou mais drogaria, eu sou só droga, eu sou só Drahaia. Eu vou ser uma plataforma de negócio, um hub de saúde. Na minha opinião, eu tenho 10 empresas na minha cabeça no Brasil que eu tiro o chapéu. Mas de todas elas, a minha empresa preferida no Brasil hoje, e a empresa mais bem administrada do Brasil, e é varejo, é uma empresa que não sabe o que fazer com o dinheiro. Eles têm problemas sérios para distribuir dividendo. Tamanha é a lucratividade, tamanho o crescimento, é a RD Saúde ou a Drogaria. Tudo isso através de um trabalho de marca, que marca não é logo, tá, pessoal? Marca não é logotipo, marca não é comunicação na Rede Globo. Olha isso aqui. Foi feita uma pesquisa recente por uma rede de farmácias com 1.500 clientes. Perguntaram para esses 1.500 clientes dentro da loja, dentro da farmácia: qual é a marca da farmácia que você está agora? 75% deles não sabiam dizer qual é a marca da farmácia. 75% deles não sabiam. A Drogasil fala o seguinte: eu não vou investir em comunicação. O terreno custa R$1 milhão, eu pago R$1,5 milhão. Isso é verba de marketing. Mas eu quero estar no melhor ponto, com a melhor visibilidade, onde as pessoas me vejam e onde as pessoas vão comprar. Para mim é o suficiente. Eu não preciso investir em comunicação. Bela estratégia de marketing. Prefiro pagar mais pelo ponto do que investir em comunicação e estar num ponto errado e não conseguir fluxo. Se você somar Carrefour, Mateus, Açaí e Pão de Açúcar, vale menos do que a Drogaria na Bolsa de Valores, no B3. Isso é uma gestão de marketing. Me citem, desculpa, eu não estou numa sala de aula, me equivoco. 10 empresas, na minha opinião, que estão fazendo um trabalho escandaloso no Brasil, e são empresas brasileiras. Drogaria, que não é mais Drogaria, é RD Saúde, é RD Saúde. Boticário, Embraer, Albert Einstein Hospital. Eu estava com a turma do Einstein. Estou em Santa Catarina, hein? Estão sabendo? Einstein entrou em Florianópolis e vai entrar em outras cidades ainda. Estão tentando promover o Einstein aqui em outras cidades no estado. Estão em Santa Catarina, estão saindo do Rio de São Paulo. Embraer, Klabin, Suzano, Itaú. Turma, o Bradesco está valendo 150 bilhões a menos. 150 bilhões a menos que o Itaú. Nunca na história dos dois bancos a diferença foi tão significativa. Geralmente era 5 bilhões para cima, o Itaú valia 5 bilhões a mais, o Bradesco 5 bilhões a menos. O Bradesco, uma empresa que todos nós adoramos, que tem uma marca espetacular e tal. O que aconteceu? Descasou competências. Não conseguiu compreender esses novos tempos. Olha que número interessante. O Bradesco tem 97 mil funcionários, 103 milhões de clientes e deu um lucro de 17 bi ano passado. O Nubank tem 8 mil funcionários, nenhuma agência, 101 milhões de clientes e deu 5 bi de lucro. Então, onde é que fica a marca nessa questão? Muito bem. Olha o desafio deles. Eles têm 16 mil farmacêuticos no quadro de funcionários. Só que esse farmacêutico que é formado pelas escolas, ele só entende do negócio, mas ele não entende de negócios. E a empresa, para crescer, ela precisa que esse farmacêutico entenda de negócios e não somente do negócio. Aí tem que criar a sua própria universidade para formar farmacêuticos. Porque se ela quer ser um hub de saúde, e ela está se posicionando como um hub de saúde, eu preciso ter farmacêuticos que entendam de negócios. Isso aqui é uma loja da RD, da Drogasil, próximo da minha casa. Eu tirei uma foto faz 3 semanas. Fui na loja lá e vi 4 consumidores com 4 necessidades diferentes. Vamos lá. Aquela senhora que está lá na ponta é uma mãe que está com um filho. O que essa mulher quer?
Vocês têm ideia do que essa mulher está buscando lá? Ela quer uma vacina de gripe, quer aplicar uma vacina da gripe. O que ela está buscando? Acolhimento. Ela quer ser acolhida. O que é o entregador do iFood e do Rappi? Quer rapidez. Não vem com blá blá blá, não quero saber de atendimento, não quero saber de acolhimento, eu quero rapidez, rapidez. Essa mulher aqui está comprando um anti-inflamatório. O que ela está buscando? Atendimento. Eu preciso de atendimento, eu preciso entender a diferença de um Buscopan para um Cataflã. E essa pessoa aqui está com a mesma necessidade que eu estou. Ele foi na loja, usou o aplicativo, fez uma compra pelo aplicativo dentro da loja e pagou 15% mais barato. Só que ele não vai passar pelo checkout. Ele não vai vir aqui no checkout. Ele vai passar com o atendente na loja. O que ele está buscando? Conveniência e preço. Porque se ele está na loja e usou o aplicativo, porque ele quer um desconto de 15% ou 20%, dependendo da promoção que tem no aplicativo. Você tem 4 clientes com 4 necessidades distintas. Esses 2 atendentes aqui, que é esse rapaz e aquela moça, estão irritadíssimos. Irritadíssimos. Por quê? Eles se formaram em farmacologia. E ele fala, eu não quero fazer picking, eu não quero ficar fazendo logística, atendendo o entregador de moto aplicativo e fazendo logística para quem compra pelo aplicativo. Eu não aceito, fiz farmacologia, eu não fui treinado para isso. Eu quero atender quem quer comprar um Buscopan e aplicar uma injeção. O que vai acontecer nos próximos anos? Vai nascer uma geração de aprendizes que vão fazer somente esse trabalho de picking. Olha os desafios que essas marcas têm. Por quê? Os produtos cada vez mais estão se tornando avatares de serviço. Gustavo, o que você quer falar com isso? Muito bem. Antes você comprava um CD, não tem mais CD, acabou o CD. Antes você comprava um DVD, não tem mais DVD. Antes você usava uma HP 12C, não tem mais HP 12C. HP 12C está emulada no teu smartphone. Antes você comprava um GPS, você não usa mais GPS, você tem ele emulado no smartphone. Quando uma empresa, um produto se torna um avatar de serviço, aquela empresa vira uma empresa de quê? De analytics, uma empresa de dados. E cada vez mais você vai gerenciar o futuro dessa marca com o quê? Com dados. Uma coisa é você vender uma HP 12C numa loja de eletroeletrônicos. Outra coisa é você ter a tua HP emulada dentro do smartphone. Ela é emulada dentro do smartphone, ela passa a ser o quê? Mídia. Porque você vai acessar lá e dependendo se você quer ela na versão gratuita, você vai trocar isso por algum pop-up, algum impacto de publicidade. Eu morei na China em 1993. Voltei para a China em 2019. A China está tão avançada em dados, que primeiro você compra, primeiro você entrega, depois você vende. Bom, primeiro você entrega, depois você vende. Sim. Eles sabem que todas as quartas-feiras eu assisto os jogos do Palmeiras e peço uma pizza de mussarela com Coca-Cola. Ele me georreferenciou, ele sabe que eu estou em São Paulo ontem. Ele não mandou para minha casa, porque eu estava aqui em Joinville. Palmeiras jogou às 9h30, mas quando estou em São Paulo, ele sabe. Ele manda entregar uma pizza de mussarela com Coca-Cola. Se eu não me manifestar e não falar nada, no dia seguinte ele passa o cartão de crédito. Ou seja, primeiro ele vendeu, primeiro ele entregou, depois ele vendeu. Isso aqui, uma grande empresa de varejo me procurou há 3 anos, quando eu trabalhava no setor da construção civil, e queria dar uma geladeira para quem comprasse um apartamento. Por que essa rede de supermercado quer dar uma geladeira para quem compra um apartamento? Porque ela quer comprar a fidelidade do cliente. Porque a hora que eu entrego uma geladeira, a geladeira é burra hoje. Ainda ela é burra. Ela abre, fecha e congela. Com o 5G, a hora que estabilizar, ela vai ter o controle dos produtos que eu consumo. Então ela vai me oferecer vinhos, iogurtes, vai saber quando eu vou precisar comprar legumes e nutrientes, etc, etc. Porque o varejo está perdendo o jogo. Bons tempos aquele que o Carrefour só brigava com o Pão de Açúcar. Hoje o Pão de Açúcar, o que tira o som deles é o Rappi, são os iFoods, essas empresas novas de delivery, né, que tem uma coisa muito importante, os dados. E elas conseguem manter o relacionamento. Por quê? Em geral, hoje, você encontra muito mais riqueza no uso do que na posse.
O planeta não aceita mais. Você vai para Pomerode, cidade maravilhosa, que eu adoro. Uma rua de 2 km, tem 200 casas, tem 200 máquinas de cortar grama. E tem alemão que tem 2, né? Porque vai que dá um problema, ele tem que ter um step lá, né? Que vai que no dia que ele vai cortar grama não funciona, tem 2. O planeta aceita isso? O planeta não aceita mais. Todos esses produtos estão indo para onde? Para a plataforma. Olha isso aqui. Isso aqui já é uma realidade em São Paulo. Você vai viajar uma vez a cada 3 anos para a Europa. Você vai comprar uma mala? Para usar uma vez a cada 3 anos? O que você vai fazer com a mala depois que você voltou da viagem? Vai colocar no teu apartamento de 110 metros uma mala de 5 litros. E o planeta gemendo. O planeta fala, não aceito mais isso. Isso aqui vai para onde? Para ecossistemas, para plataformas. Negócios que emergem todos os dias. Uma das marcas mais valiosas hoje no setor da moda no Brasil, uma empresa listada em bolsa, é um brechó, que é a Enjoei. Chegou a valer quase 2 bilhões de reais, um brechó, que não é mais brechó, é uma empresa de economia circular. Olha o que a Arezzo comprou de brechós nos últimos 2 ou 3 anos. Por que o mercado de luxo no Brasil, as marcas famosas de luxo, estão explodindo no Brasil? Vocês têm ideia o porquê? Porque o Brasil conseguiu criar um mercado secundário de compras de bolsas de luxo. Então você compra uma bolsa da Gucci, 5 mil reais, e você tem um mercado secundário dela. Aqui 2 anos você fala, eu quero mudar, quero comprar uma nova coleção. Você joga no mercado secundário, ganha 2.500 reais dessa bolsa usada, mas vai pagar só 2.500 pela bolsa nova. Essas sutilezas do dia a dia, pessoal, é que estão deixando empresas entrarem ou saírem no jogo. Olha como os tempos eram fáceis. Você comprava bem e vendia bem. O tempo fácil, compra bem e venda bem. Esse sempre foi um lema que prevaleceu no mundo dos negócios. Hoje você tem que conquistar clientes, reter clientes, engajar clientes, receita recorrente, adicionar novas verticais, multicanalidade. Bom, primeiro você tem um baita de um problema. Nós não temos gente no Brasil para tocar negócio com esse grau de complexidade. Esse é o primeiro grande problema. E a educação está na mesa. Você não acha um profissional de CRM. Quando eu falo CRM, não é Conselho Regional de Medicina. É um gestor de relacionamento com o cliente. Você não acha na Faria Lima. Você imagina em Pomerode. Você achar um profissional de CRM. Mídia, pessoal, é receita. CRM é lucro. Carinho antes é interesse. Carinho depois é relacionamento. As marcas no futuro serão menos lineares e mais ecossistêmicas, criando redes interconectadas de valor. Aquele ecossistema que eu mostrei para vocês do Brasil é exatamente isso. E eu vou mostrar um pouco o que o Einstein está fazendo. Como valeu a pena o Einstein ter investido em marca. Sempre fui muito zeloso com marca. Pessoal, marca não é tudo. Marca não é tudo, mas no longo prazo é tudo. No longo prazo é tudo. Então vamos lá. Isso aqui é o Einstein. Eu falo muito com o Einstein, eu tenho várias parcerias lá com eles. E eu tenho uma coisa muito bacana que eu tenho orgulho do Einstein. O Einstein é dominado por catarinenses. O diretor global de inovação do Einstein, porque o Einstein não olha para o Brasil, não tem concorrente. O Ciro Libanês não é concorrente para o Einstein, eles só olham para o mundo. Então a referência deles é mundo. O diretor global de inovação é de Jaraguá do Sul. O diretor da Universidade Einstein, que está entre as 5 melhores universidades de medicina do mundo, é de Tubarão. E o vice-presidente de operações, que é uma das pessoas mais importantes do Einstein, é de Araranguá. Ou seja, o Einstein é gerido por catarinenses formados por universidades nossas regionais e que foram ganhar a vida em São Paulo. Vem comigo. O Einstein está dizendo o seguinte: nosso propósito é entregar vidas mais saudáveis, levando uma gota do Einstein para cada cidadão. Como é que ele vai chegar lá em Rio dos Cedros, na minha cidade? E ele chegou. Eles foram os responsáveis por também quebrar o regulatório
E eu tenho telemedicina do Einstein para minha mãe por R$19 por mês. R$19 por mês. A minha mãe tem Einstein, a minha cuidadora todos os meses faz 2 consultas com os médicos da minha mãe do Einstein em São Paulo, por R$19 por mês. Você imagina um prefeito, já levei isso lá para a cidade, o prefeito de Rio dos Cedros, uma cidade de 12 mil habitantes, se você fizer acima de 1.000 unidades, você vai pagar R$9,90 por mês. Você pode levar o Einstein para Rio dos Cedros e todo mundo ter acesso. Um pouco o cidadão paga R$2 ou R$3, um pouco a prefeitura, um pouco as empresas. Por R$3 ou R$4 por mês a cidade pode ter Einstein. E isso vai deixar a cidade mais saudável e vai tirar a pressão dos postos de saúde. Bacana. Tudo pronto, tudo pronto. Nós só estamos com um problema de latência no 5G. O Einstein já está com a tecnologia na mão e dizendo o seguinte: eles vão conseguir fazer 40 exames através da leitura de íris. Você vai fazer 40 exames, vai pegar o celular e com a leitura de íris 40 exames. Mais 11 exames com scanner de mão. E o médico vai conseguir te apalpar a distância. Você vai ter um cinturão, coloca, e o médico à distância vai te apalpar e dizer se você tem vesícula, pedra nos rins e tal. Eles só não sabem se vão vender esses equipamentos ou vão alugar. Por que o Einstein consegue chegar em Rio dos Cedros? E tem valor, porque ele tem uma marca. Talvez foi um dos únicos do setor da saúde que investiram em marca, prevendo que eles não seriam mais, e não serão mais em breve, o Hospital Israelita Albert Einstein. Eles estão se tornando uma grande plataforma que nem eles sabem para onde eles vão caminhar nos próximos 5 anos, mas eles têm certeza que eles não serão mais hospitais. Eles faturam 4 bilhões por ano, com 3 ou 4 hospitais maravilhosos como esse que eu mostrei para vocês. Se eles atingirem 100 milhões de brasileiros com a telemedicina do Einstein, a um custo de R$15 por mês, são 15 bilhões por ano. São 4 vezes mais do que eles faturam hoje, sem capex. Eles só conseguem isso porque eles têm uma marca forte. Se você colocar o Hospital San Cristóvão do bairro da Moca em São Paulo, não vai conseguir fazer isso. Pessoal, marca não é tudo, mas no longo prazo é tudo. O que o Einstein está falando? Carinho antes é interesse, carinho depois é relacionamento. Eles querem que você esteja na plataforma deles e você vai gerar receita recorrente para eles. Por que as universidades estão batendo cabeça? Porque elas tratam o aluno com cabeça de margem. Você vai lá, faz uma pós-graduação, 2 anos, terminou o curso, nunca mais a escola vai te oferecer algo. A escola não te traz mais para a comunidade. E nós não estamos mais falando de clientes, nós estamos falando cada vez mais de comunidades. Que é isso aqui. E que são comunidades. Algumas pessoas assistiram a minha palestra hoje de manhã, eu dei uma palestra ontem de manhã também. Isso aqui é uma vaca holandesa ou uma vaca Jersey? Ofa, ainda bem, holandesa. Isso aqui é uma vaca holandesa. Muito comum aqui em Santa Catarina, sobretudo aqui no meio do Vale do Itajaí. Papai teve alta celestial em 2016, ele morreu. E antes de morrer, ele me deixou alguns recados. Eu vinha toda semana passar o final de semana com ele no hospital. Dentre várias coisas que ele falou para mim, uma das coisas que me marcou muito, ele falou o seguinte: você não pode chegar no teu final de vida com muitos sonhos e poucas lembranças. Profundo, né? Você não pode chegar no teu fim de vida com muitos sonhos e poucas lembranças. E ele me falou da vaca. Ele falou: ó, pelo amor de Deus, essa vaca aí não vai matar a vaca. Eu queria que você desse um jeito de ganhar dinheiro com a vaca, porque essa vaca tem uma simbologia para a família, tem uma simbologia para a mamãe. Você vai ficar aí com a mamãe, você está muito distante, mas não, eu te peço, pelo amor de Deus, não mata a vaca, não vai fazer churrasco com a vaca. Dá um jeito de ganhar dinheiro com a vaca. Como é que eu ganho dinheiro com a vaca? Iogurte, queijo, esterco, genética, etc, etc, né? O papai quis dizer mais ou menos o seguinte: dá um jeito de monetizar a vaca. Olha como dá para ganhar dinheiro com a vaca. Temos gente preparada para isso, com essa compreensão? Nós não temos gente preparada para isso. As escolas não formam profissionais com essa
com esse perfil de negócios, porque isso aqui é a gestão das marcas do futuro. São conversas infinitas, conversas infinitas. Eu vim dar uma palestra aqui, estou aqui no palco hoje, estava ontem, amanhã. Eu dei 12 entrevistas de ontem para hoje, não aguento mais me ouvir. Então estou subindo aqui, nem eu me aguento mais ouvir. E eu falei eu dei 2 podcasts, entrevista para a CBN, ir para a Globo, ir para a Jovem Pan, depois o podcast, depois tinha o blog, depois tinha recortes para o TikTok. Bons tempos aqui, eu vinha dar uma palestra e ir embora e tudo bem. Hoje, palestra é fim, palestra é meio, fim é todas essas redes sociais, todos esses conteúdos que eu tenho que gerar, que vão para as mais diversas plataformas. Deu para entender como é que dá pagar dinheiro com a vaca? Simples, né? Não, simples mostrando aqui. Vai lá executar no dia a dia. Hein? Não fiquei rico, mas a mamãe paga as contas dela. A mamãe paga as contas dela, né? Ok? Por quê? Nós temos que cada vez mais sair do nosso ego e entrar pro eco. O que o Romael falou, e falou com muita ênfase aqui, um dos sucessos da Porto Belo é que eles souberam sair do ecosystem e entrar para o ecosystem. Por quê? Porque a inteligência do grupo é mais inteligente que o mais inteligente do grupo. Vou repetir. A inteligência do grupo é mais inteligente que o mais inteligente do grupo. Não tem mais silêncio, gênio pensando. E todos os trabalhos que a Porto Belo estão fazendo, eles usam 3 verbos. 3 verbos. Co-criar, colaborar e cooperar. Eu trabalhei em empresas de Santa Catarina. Eu comecei minha carreira na Artex, onde só tinha gênio. Nós sabemos tudo. Por que a Artex quebrou? Porque o alemão fazia uma toalha para durar 25 anos. A gente falava, alemão, não dá, a toalha tem que girar. O dinheiro tem que girar. Não. Nós faz toalha boa, 25 anos de duração. Não tem reposição. Você tem que repor. 25 anos. Eu saí da Artex em 1989, levei algumas toalhas para São Paulo. Demorou 15 anos para elas esgarçarem, né? Eu gosto muito da Marília Mendonça, que infelizmente nos deixou naquele trágico acidente aéreo, lá em 2022. E na música Sofrência, ela falava o seguinte: a garrafa precisa do copo, o copo precisa da mesa, a mesa precisa de mim e eu preciso da cerveja. Isso é ecossistema. Isso é ecossistema. Ou você é uma tech company, ou você é uma dead company. Não importa se você é uma metalúrgica, se você é uma funerária, se você é um supermercado, se você é uma farmácia, se você é uma tecelagem, cada vez mais nós seremos tech companies. Nós temos que deixar de ter uma cabeça de disco de vinil para ter uma cabeça de playlist. Lembre-se, o exemplo que eu dei da Editora Abril, um belo exemplo. Por que a MTV quebrou? Quem que devia ter montado o Spotify? A MTV. Ela tinha uma das marcas mais poderosas do mundo. Conhecia os cantores, as bandas, os músicos, os produtores, mas eles tinham uma cabeça de disco de vinil e não uma cabeça de playlist. E nós temos que incorporar essas competências. Muito bem. Chain, no Brasil, 2023, segundo o relatório do BTG, 15 bilhões de faturamento. Mais do que Marisa e Pernambucanas juntas. Mais do que Renner, que é uma referência no varejo brasileiro, uma marca badaladíssima. Eu vi uma entrevista muito bacana do presidente da Chain para a América Latina. Ele falou o seguinte: Riachuelo, Renner, C&A, vocês não vão me atingir, porque vocês têm cabeça de fast fashion. Eu tenho uma cabeça de tech fashion. Eu sou uma fashion tech, eu não sou uma fast fashion. Turma, 15 bilhões de reais sem nenhuma loja. Sem nenhuma loja. A C&A tem 242 lojas, está no Brasil há 40 anos, fatura 8 bilhões, 9 bilhões. Como é que fica a marca? Agora está chegando a Temu, se prepare, vocês vão ver muito essa marca chamada Temu. Entrou no Brasil agora em junho, primeiro mês, 6 milhões de downloads. Aí eu pergunto, como é que fica o Médio Vale do Itajaí aqui? A indústria têxtil. Porque a Dafiti, por muitos anos, foi a Chain brasileira. Só que a Dafiti está sentindo o impacto dessas empresas asiáticas. Tem marca que suporte isso? Não. Porque nós não vamos conseguir avançar nessa questão da tecnologia. A China forma 3 milhões e meio de pessoas por ano em engenharia e matemática. O Brasil, 75 mil. Nós não temos um algoritmo.
Vocês acham que a taxa das blusinhas é para pobre? Sejam sinceros, quem já comprou pela Chain, pela Shopee, pela AliExpress? Quase todo mundo aqui. Vocês são pobres? Vocês não são pobres. Vocês são pessoas privilegiadas. Uma marca do nada, sem fazer Rede Globo, sem fazer CBN, sem fazer Mala Direta 21/28, sem fazer jornal, em 3 anos, conseguiu que nós brasileiros passássemos a gostar de uma marca que nós nem sabemos pronunciar direito, mas que tem os 4 P's de marketing, que muitas vezes a gente esquece, bem articuladinhos. O P de produtos, são produtos ok, por um preço bem competitivo, entregam agora em menos de 10 dias, né? E fazem uma comunicação dirigida somente nas redes sociais para pessoas que interessam. E trabalham muito à base proprietária, que esse é o segredo. No passado eu falava, eu tenho 4.000 lojas de boticário, era uma vantagem competitiva. Hoje, mais importante do que as 4.000 lojas é a tua base de clientes proprietários. Sábado à tarde está chovendo, você tem uma vontade de comer um chocolate, você vai sair da tua casa, pegar o carro para ir comprar um chocolate na Cacau Show, mas se a Cacau Show convenceu você a baixar o aplicativo dela, ela manda uma notificação para você no aplicativo e fala, estou com uma promoção de chocolate aqui, tal, de R$15,90 por R$10,90, eu te entrego em 15 minutos na sua casa. Tudo isso só é possível graças à tecnologia, né? Por quê? O conteúdo é a nova publicidade. Todas as empresas são empresas de conteúdo, porque conteúdo é vendas e vendas é conteúdo. Todos nós somos conteudistas, todos, não importa qual empresa. O Romael mostrou aqui o case deles, né? O quanto eles geram de conteúdo. Por que a JBS comprou o Canal Rural, a XP Investimentos comprou o Infomoney, o Carrefour comprou o Cybercook, o Centauro comprou Desimpedidos, o C6 comprou Ideia 9, Magalu comprou várias, e a Pets comprou um blog chamado Cansei de Ser Gato. Eles compraram um blog chamado Cansei de Ser Gato. O que eles estão comprando? Comunidades. A briga, turma, cada vez mais será menos por clientela e mais por comunidades. Se essas empresas compraram esses sites de conteúdo, é porque elas querem se relacionar direto com os clientes. Nas Olimpíadas de 2022, quando a Fadinha ganhou medalha de ouro, 2 dias depois, o canal Desimpedidos conseguiu fazer uma entrevista com ela. Eles têm mais de 10 milhões de seguidores. Fizeram uma entrevista com ela e naquele dia, no meio da entrevista, eles venderam quase 2.000 skates. Será que eles conseguiriam isso com um anúncio na Rede Globo? Ou investimento pesado nas redes sociais? E as escolas, eu fui professor por 25 anos nas melhores escolas de negócio do Brasil, nos MBAs, pós-graduações e correlatos. Nós não formamos profissionais para o futuro das marcas. As escolas não têm preparado os profissionais para esses novos tempos. As escolas descasaram competências, porque as escolas são reguladas por um paquiderme chamado NEC, que fala o seguinte: você não pode ensinar o que não tem literatura. Só que isso aqui está sendo construído sem literatura. Isso aqui está sendo construído com essas novas ferramentas. Meu recado final para vocês é: não usem mapas antigos para caminhos novos. E quando eu falo comunidade, vocês podem achar que eu estou falando que isso só vale para empresas gigantes. Isso aqui é uma franqueada de bolos da tia Maria que tem em São Paulo. Ela mora no meu bairro, ela tem uma lojinha no meu bairro. Eu moro no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Todas as vezes que você vai lá comprar um bolo, ela te dá um cookie. Ela tem um cookie presente. Será que você pode me seguir no Instagram? Ela aponta o telefone para você, você fica meio que constrangido. Está aqui um cookie, com todo o carinho, você vai lá e segue ela. Muito bem. Ela já tem mais de 200 mil seguidores no bairro. Quarta-feira, 3 horas da tarde, está fazendo uma chuva, um friozinho em São Paulo. Ela faz uma fornada de 20 bolos de leitinho e joga no Instagram. Acabou de sair uma fornada de bolo de leitinho gostoso agora. Ela vende em 40 minutos 40 bolos. Porque ela tem a comunidade na mão. Então não é sobre clientela, é sobre comunidade. Ela precisou chamar a Salesforce, a Oracle, a Microsoft para fazer. Não. Ela hackeou os clientes, dando um cookie em troca de eles seguirem. Ela formou a comunidade e montou a comunidade dela. Então, turma, isso não é só para empresa grande, é para empresa pequena. Sucesso não é mais dessa forma.
Sucesso é dessa forma. Vou citar para vocês várias empresas que vocês gostam, marcas super destacadas, que estão quebrando. Pão de Açúcar está quebrando. Não quebrou aí mês passado porque os bancos salvaram de última hora. Problema seríssimo. Lembre-se, 1 bi 400, a gente faz uma vaquinha aqui no final, cada um dá uma gorjetinha e compra um Pão de Açúcar. Casas Bahia, maior anunciante desse país por 10 anos, por uma década, foi o maior anunciante do Brasil. Quebrada. Marisa, de mulher para mulher, um dos melhores posicionamentos de marca que eu vi na minha vida. Quebrada. A Natura, no passado, ninguém falou nada, mas se eles não vendem a Aesop, eles iam entrar numa rota pesada de endividamento que já estava quase que insustentável, vender um ativo importante. Porque o sucesso não é mais substantivo, o sucesso é um verbo transitivo. Nós estamos apenas sucessando. E o sucesso é o pior professor que uma marca pode ter. O sucesso é o pior sucesso que uma marca pode ter. Eu sou catarinense, morei em Blumenau e convivi com muitas marcas bacanas que desapareceram. Marcas reconhecidas nacionalmente. Santa Catarina tinha Transbrasil, tinha Sadia, tinha Perdigão, nossa gloriosa Hering, que também, né, foi na Bacia das Almas, né? A nossa Sulfabril, Lancaster e tantas outras, né? Então, marca não é tudo, mas no longo prazo é tudo. Eu tenho duas certezas: uma que eu vou morrer, e a outra é a certeza das minhas próprias dúvidas. Muito obrigado pelo valioso tempo de vocês. Boa tarde a todos. Obrigada, Romael, Romeu. Vamos às perguntas que a gente não tem muito tempo, né? Vamos começar aí com o Romael. Considerando uma empresa com modelo industrial, qual o maior desafio nessa jornada de transformação? Bom, acho, na minha visão, falei acho um pouco durante a apresentação, o maior desafio ele é primeiro de pessoas e depois de cultura. Primeiro é encontrar as pessoas certas que estejam dispostas a trilhar a mesma jornada do que a empresa, que elas estejam engajadas com o projeto e que tenham o conhecimento e a habilidade necessária para ajudar na execução dessa tarefa. Então, pessoas, sem dúvida, o mais importante, o mais desafiador dos temas. E o segundo é a ressignificação da cultura. Porque, como eu falei, a cultura de uma empresa, ela evolui e desevolui, volta para trás, vai para frente. Então, construir os rituais, os símbolos e os artefatos corretos para manifestar a nova cultura, eles são muito importantes para que a gente consiga superar esse desafio. E houveram iniciativas que não deram certo nesse processo? Várias. Eu acho que uma jornada, ela não é feita só do resultado final. Essa previsibilidade retrospectiva, ela é muito mais fácil do que na perspectiva, né? Quando a gente está precisando olhar para o futuro e tomar decisões. Então a gente teve bastante erros, bastante aprendizados ao longo do processo, e eu julgo isso com bastante tranquilidade, porque faz parte do processo de evolução, principalmente de uma empresa que está disposta a inovar, a fazer diferente, a esticar cada vez mais a barreira, subir a barra, né? Cada dia mais é natural o erro, e a gente tem que aprender a conviver com ele e evoluir. Uma pergunta para o Romeu. Os exemplos citados na sua palestra são um perfil típico brasileiro ou são uma tendência mundial? Uma tendência mundial. Uma tendência mundial. Esse fenômeno não acontece só no Brasil, porque o descasamento de competências ele é geral. Claro que em países como o nosso, onde a educação é um problemaço que nós temos e a conta chegou, tá? Ele é mais acentuado, mas é um problema mundial. A Temu hoje é o aplicativo mais baixado dos Estados Unidos, superou o TikTok, tá? E ele vai para cima da JCPenney, ela vai para cima da Gap, de todas essas marcas que têm aí tradição
de varejo e que estão sofrendo com a entrada dessas marcas chinesas. Nós vamos ver uma mudança no Brasil rápida nos próximos 4, 5 anos em relação a isso, né? E quem aqui é do setor têxtil, aqui em Santa Catarina, que é muito forte, tem que ficar muito preocupado com isso, muito preocupado, né? Mas não dá para ter mais cabeça de malharia, entendeu? Você tem que ter uma cabeça de ecossistema. Perfeito. Aproveitando aqui a tua fala do TikTok, no mundo de TikTokers, como as empresas podem ajudar a elevar o nível de repertório do conjunto dos seus colaboradores? Essa é uma pergunta, né, pessoal? Cabulosa. Não, essa é uma pergunta. Infelizmente, 90% do conteúdo consumido no Brasil nas redes sociais é entretenimento. Infelizmente. As redes sociais estão formando uma geração de pessoas desprovidas de senso crítico. Discutimos, né, no camarim. Nós não temos sociedade com senso crítico. Meu filho tem 19 anos, 20 anos, entrou numa empresa como trainee e tal, e ele estava falando do senso crítico, que ele estava reclamando que as coisas não estavam saindo corretamente, e fez críticas à área dele e tal. Eu falei, isso não é senso crítico. Senso crítico é você pegar uma fake news e olhar para a fake news e falar, isso aqui não é verdade. É você ver uma pessoa fazendo um comentário com dados que não convergem, e você ter o senso crítico para falar, não é isso aí. E as redes sociais não formam pessoas com senso crítico, né? E o entretenimento hoje é um problemaço, porque ele gera distração, ele não gera formação, né? Você tem pessoas sem formação, porque a rede social, exceto pouquíssimas pessoas que sabem se apropriar disso, mas a grande maioria, como eu falei, 92% das pessoas que consomem conteúdo nas redes sociais no Brasil é puro entretenimento, né? E infelizmente nós somos dominados por algoritmos. Nós adultos que temos um senso crítico, se não soubermos nos policiar, nós vamos perder o nosso senso crítico, porque o algoritmo nos leva para assuntos direcionados e você fica sem senso crítico. Eu sempre falo para meus filhos, leia sobre a esquerda em publicações de direita e leia sobre a direita em publicações da esquerda, aí você vai desenvolver senso crítico. Então eu acho que elas até têm intenção, se você souber fazer uma boa curadoria, tem conteúdos bons nas redes sociais, tem bons conteúdos, mas as pessoas não usam os bons conteúdos, elas preferem, porque os algoritmos te direcionam para entretenimento e não para conteúdos relevantes. E nós temos uma pergunta aqui, que é como gerar comunidades para empresas B2B. Conteúdo, né? Porque o conteúdo é nova publicidade, conteúdo é vendas e vendas é conteúdo. E para B2B, muito mais. Baixa aqui, né, o nosso PDF, baixa aqui o nosso e-book, né? O que tem de estratégias maravilhosas hoje de conteúdo para você gerar business para B2B. Aliás, se eu tivesse que escolher hoje uma posição, não voltaria para o mercado corporativo, eu não trabalharia mais com B2C, eu trabalharia com B2B. B2B dá para fazer muita coisa bacana para gerar negócio, para gerar vendas, usando o fator marca versus redes sociais. E não só redes sociais, todo o arsenal tecnológico que nós temos hoje. Romael, como você faz para evitar conflitos de canais entre Portobello Shop e outros canais que a Portobello Indústria utiliza? Bom, a marca, falamos sobre isso também nos bastidores aqui, né? A nossa visão é que a marca dialoga com os clientes, independentemente do canal de compra. E a nossa visão, a nossa missão é fazer com que a gente consiga construir uma experiência de omnicanalidade. O que significa isso para nós na Portobello? Fazer com que o nível de serviço, o nível de precificação, o nível de oferta de produtos seja adequado a cada um dos canais de venda onde o consumidor dialoga com a gente. Porque o desafio ele é muito grande. Nós temos o mesmo consumidor consumindo em canais diferentes. Porque às vezes, por exemplo, eu sou um arquiteto que estou construindo uma casa que vai na Portobello Shop comprar. Mas no outro dia eu sou um arquiteto de uma construtora, construindo um prédio. E as necessidades, e é o mesmo arquiteto. Então nós como marca temos o dever de construir uma visão de omnicanalidade onde eu entregue um nível de serviço adequado a esse cliente, independente do canal, porque a relação dele, insisto, é com a marca.
Nós estamos quase finalizando aqui, mas deixa eu aproveitar para fazer mais uma pergunta para o Romeu. Neste contexto apresentado, quanto a marcas, posicionamento, coletividade, qual o futuro do voluntariado empresarial? Sabe que o Brasil está melhorando muito nisso, muito. Ordem de grandeza, tá? O Brasil está gerando 200 milionários por dia. 200 brasileiros por dia passam a ter $1 milhão cash. Isso é espetacular, tá? E eles vêm de 4 frentes: agronegócios, executivos e executivas que começaram a ficar ricos no Brasil. É a primeira vez na história desse país que executivo pode ficar rico, tá? Executivo até 2008, 2009, eu fui um executivo, eu vivia de 13 salários. Então era o 13º, que era meu, né? Com a escassez de talentos, quem se destacou, né? Eu, de 2008 para cá, como você, Romael, também a gente discutiu muito isso, né? Passamos a fazer parte de executivos que, se entregarem bons resultados, conseguem fazer o life check. Terceiro, empresários, empreendedores que estão fazendo os seus exits, saídas, né? Vendem suas empresas, colocam dinheiro bom no bolso e vão tocar a vida. E agora está surgindo uma legião nova de pessoas endinheiradas que se tornam milionárias, os influencers. Quando você passa a ter pessoas endinheiradas, sobretudo quando elas passam a ter uma folga financeira, gera um senso de culpa. E as pessoas começam a fazer boas doações, tanto do ponto de vista financeiro como do ponto de vista de tempo. E isso está se expandindo muito no Brasil. Eu tenho visto muitos movimentos. O Rio Grande do Sul agora foi um bom exemplo. Foi um bom exemplo do que nós vimos, tanto do ponto de vista de esforço de pessoas que foram lá presencialmente, como em número de pessoas que doaram, né? Porque a questão do voluntariado, ela tem muito a ver com a questão financeira. Se você passa a escalar socialmente, você começa a ter mais folga, você começa a dividir mais, né? Então, eu vejo um avanço substancial nessa questão de mais pessoas doando, mais pessoas ganhando dinheiro, distribuindo riqueza. As empresas também, eu não sei se elas estão fazendo por convicção, eu acho que nem é tanto por convicção, é muito mais por constrangimento do que por convicção, fazendo doações. Se eu fizer uma análise hoje em relação a uma década atrás, o Brasil evoluiu muito. E tem uma juventude que está ganhando dinheiro e já tem esse senso de dividir, de repartir e de gerar uma riqueza coletiva. Eu estou muito feliz com esse movimento de voluntariado no Brasil. Muito, muito feliz. Sobretudo dessa geração que está chegando aí. Eu acho que em 10 anos a gente vai ver mudanças substanciais. E, para fechar aqui a minha fala, turma, se prepare. É desesperador, tá? Eu falei numa palestra de ontem também, que eu palestrei por 2 horas. É assustador, mas é assustador o que vem pela frente no Brasil nos próximos 5 anos. De bom. Só que é o seguinte, nós não temos gente para tocar negócio no Brasil. Esse é o grande problema. Então vocês estão de parabéns por vocês estarem num evento como esse. Vocês estão aqui de alguma forma se inquietando. Busquem a educação. A educação não é cara é ignorância. A educação não é mais prioridade, a educação é premissa. O maior desafio que eu tenho, hoje sócio da Startse, que é uma das maiores edutechs brasileiras, é como convencer um adulto a sentar numa sala de aula. Como convencer um adulto a sentar na sala de aula? Ele não quer mais sentar para aprender porque acha que sabe tudo. Lembre-se, o sucesso não é mais substantivo, o sucesso é um verbo transitivo. E o Brasil vai precisar de pessoas como nós, qualificadas, para enfrentar todas essas complexidades que os negócios atuais estão nos apresentando. Mas serão anos para se ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. Faça coisas comuns de forma incomum. Vocês vão se destacar rapidamente. Muito obrigada, Romeu. Obrigado, Romael. Infelizmente, nosso tempo está encerrado, mas eu queria agradecer muito pelo todo o conteúdo, inspiração, e tenho certeza que a gente sai daqui muito mais provocado para o futuro do brand. Obrigada, tá? Obrigada a todos.